A paz, minhas irmãs, meus irmãos, vamos dar início ao start da semana. Que Deus possa estar nos abençoando para que tenhamos uma semana de paz, né? De amor, de saúde, que possamos vencer, né, as batalhas da vida. Vamos orar, primeiramente. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nesse momento nos colocamos diante de Ti, Senhor, primeiramente para agradecer-lhe por tudo que tem feito em nossas vidas, por ter nos sustentado, por ter cuidado de cada um de nós e cada um dos nossos entes queridos, e cada um membro de nossa igreja, ter colocado Sua mão santa sobre nossas vidas e ter nos guardado. Obrigado por tudo, Senhor. Peço que abençoe essa palavra, que esta é a Sua palavra, Pai, e tudo aquilo que eu falar seja com o Seu consentimento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, eu vou falar hoje sobre afastamento, distanciamento, tá? Eu estou lá em João 21:3, tá? Lá em João 21:3. Diz o seguinte: Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. E eles o encorajaram: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Esse fato aconteceu depois que Jesus foi crucificado. Foi crucificado, né? Teve aquele período que aconteceu o afastamento, né? Os discípulos, uns dos outros, ficaram meio desnorteados, meio sem saber o que fazer. E eles voltaram a fazer o que faziam antes. Pedro resolveu ir pescar e os demais falaram: não, vamos contigo, vamos pescar também. Voltaram a fazer isso, né? Mas, relembrando, lá em Mateus, no início, tá? Lá em Mateus 4, do 18 ao 22, eu vou ler aqui uma parte para vocês, para entenderem onde eu quero chegar. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem Jesus. Vejam que Jesus não precisou insistir. Jesus chamou apenas uma vez: Vem comigo, eu vou transformar vocês em pescadores de homens, né? Ele simplesmente, primeiramente, abandonou a rede. O que a rede faz? A rede prende coisas, né? Prende coisas para a gente pegar. A gente já pega as coisas que a rede prende, entendeu? E eles acabaram deixando aquela rede, primeiramente, né? E seguiram Jesus, as coisas presas que estavam ali, né? Simbolismo de rede. E depois eles foram lá e chamaram os outros dois filhos, João, seu irmão, né? Eles estavam consertando redes com seu pai no barco, com Zebedeu no barco. Eles foram convidados, chamados apenas uma vez, abandonaram a rede, abandonaram o barco, abandonaram o pai e seguiram Jesus. Quando Jesus chama, quando Jesus quer, quando Jesus tem propósito, nós abandonamos tudo. Nós deixamos tudo para trás. Nossos sonhos, que é o sonho do pescador deles, né? Acabamos nos afastando de familiares, como Zebedeu, né? E a gente perde, né? Mas a gente faz escolha para estar com Jesus, para estar com Ele, para seguir a palavra. E fazemos a escolha certa, como
Todos eles fizeram, largaram a rede, largaram o barco, outro largou até o pai. Não é que deixou de amar o pai, não, mas seguiu a Jesus, né? O que acontece, meu irmão? Logo depois, lá em João 21, 4 até o 6, diz o seguinte: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. Deus, primeiro, ele chama, Jesus, ele chama, e depois, como diz aqui a palavra, Jesus estava na praia. Depois ele nos chama, ele espera. Ele fica à nossa espera para ver a nossa decisão, a nossa escolha. Não é? Sempre que passamos por um período, por um luto, que passamos por alguma perda, tempestades, por problemas, por coisas que de certa forma acaba decepcionando a gente acaba se afastando de Deus, se afastando de Jesus. E às vezes, mesmo frequentando cultos, ouvindo a palavra, a gente está ali, mas a gente não está fazendo parte daquele momento. A gente está só em corpo, não está em coração. A gente não está adorando a Cristo, a gente não está adorando a Deus. A gente está preso às redes. A gente acaba pensando nos sonhos, né, nas coisas passadas, em outras coisas que ficaram para trás, né? E a gente acaba nem reconhecendo Jesus. A gente não reconhece mais Jesus. Foi o que aconteceu com os pescadores. Eles estavam lá, Jesus na beira da praia, né? Jesus falou com eles e eles não reconheceram. Nós, quando passamos por problemas assim, a gente acaba não reconhecendo Jesus, a gente se afasta e a gente volta a fazer as coisas que a gente fazia, meu irmão. A gente vai se esfriando com Jesus, vai se esfriando com a palavra, se distanciando, vai perdendo foco, vai perdendo relacionamento, meu irmão. Existem muitas pessoas que estão mantendo uma distância de Jesus, né? Existem pessoas que mesmo dentro da igreja mudou pela metade apenas, está na igreja, mas continuam fazendo coisas que não deveriam fazer, coisas que faziam antes, que prejudicavam, que não é da vontade de Deus, meus irmãos. É o que acontece quando nós tomamos a decisão e acabamos nos afastando. E eu falo para vocês, quando a gente se afasta de Deus, de Jesus, não é simplesmente se não está indo na igreja mais. Tem pessoas dentro da própria igreja que está distante, que está sendo apenas um frequentador. E não adianta, se a gente não tiver comunhão, se a gente não tiver essa liberdade de conversar com o papai, de entrar em oração, de sentir a presença, se a gente não buscar, sabe, essa intimidade, esse relacionamento, a gente está mantendo distância. Jesus já te chamou, Jesus já me chamou, agora Ele espera a nossa decisão, a nossa aproximação, espera que a gente esteja junto com Ele, busque por Ele, procure por Ele. E veja que, mesmo com tudo isso, Jesus, Ele não deixa de cuidar da gente. Ele fica na beira do mar e Ele se preocupou com alimentação, com o básico, com o corpo, né? Com a carne.
Fala, vocês têm peixe para comer aí? Não, não tem. Não tem peixe aqui. Mesmo sem reconhecer Jesus. E ele falou, lance a rede do lado direito. Ele mostra onde a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente precisa. Jesus continua cuidando, mesmo a gente mantendo distância, ele continua cuidando de nós, continua olhando, continua ouvindo ponto para ouvir. Como diz, ele deixa o olhar dele sobre nós e os ouvidos inclinados para ouvir as nossas orações, para ouvir nossa conversa e para a gente continuar a obra, meus irmãos. Porque a partir do momento que aqueles discípulos eles voltaram a fazer o que faziam antes, eles abandonaram a obra, eles já não estavam preocupados mais em pescar homens, pessoas. Estavam preocupados em buscar peixe, estavam preocupados em pegar peixes de alimentação, só satisfazer a carne, a necessidade da carne. E Jesus mostrou que a necessidade da carne, da alimentação, Jesus mostra onde tem. Não precisa se preocupar com isso. Que o que Jesus estava esperando, outro tipo de atitude. Jesus estava esperando que reconhecessem Ele, que buscassem a Ele, que continuasse a obra dele. Essa é a esperança de Jesus conosco, que a gente viva um mundo espiritual diferente, mais forte, que a gente se preocupe com o próximo, né? Que a gente não se preocupe só com o peixe, não, mas que a gente se preocupe com o espírito, que a gente deixe de lado o barco, deixe de lado as pessoas que não querem seguir a gente, mas que a gente continue a passar o evangelho, a fazer obras, a fazer coisas boas, né? A ter atitudes novas. E não se afaste dele, porque o afastamento faz a gente não reconhecê-lo, faz a gente esquecer que a gente tem um Deus que cuida de nós, que nos chamou para ficar com Ele, um Deus que nos chamou uma vez só e nós aceitamos segui-lo, mas que devido a algum luto, uma tempestade, um problema, a gente se afasta. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado a momentos que a gente passa, e todos nós passamos, tá? Para não esquecer de Jesus. Para não esquecer que Ele é Deus, que Ele cuida de nós, que Ele está por perto, a todo momento Ele está na beira da praia, aguardando a gente. E não se preocupe com as demais coisas, não. Né? Se preocupe em adorá-lo, em amá-lo, né? Em louvá-lo e estar sempre ligado com Ele, irmão. Estar sempre preparado para conversar com Ele, para ouvir a palavra dEle, porque Ele é o nosso Deus. Tá ok? Essa era a palavra que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido que não deixe essa distância aumentar. Muito pelo contrário, chegue mais perto de Jesus. Converse com Ele. Sinta a sua presença. Viva intensamente a presença de Jesus na tua vida. Ele sempre vai estar ao teu lado. Sempre. Ele te chamou uma vez, agora Ele te espera. Não deixe Ele esperando. Corra para os braços do papai. Tá bom? Vamos orar e agradecer, né? Obrigado, Senhor, por esta
esse momento de estarmos conhecendo mais um pouco da Tua Palavra, de estarmos junto contigo, Jesus. Peço a Ti que nos ajude a manter os nossos olhos espirituais abertos. Peço que nos ajude a mantermos essa unidade contigo, Senhor. Estarmos sempre perto de Ti, junto com os nossos familiares, com os nossos irmãos da igreja, e que não tenha esse distanciamento, mesmo dentro da igreja, com o Senhor, que possamos estar sempre perto de Ti. Amém? Obrigado por tudo e graças a Deus. Fiquem com Deus, meus irmãos.